Isso. Então, a fé cristã, ela tem sido sempre resumida e escrita por meio de credos e confissões. Nós conhecemos o credo apostólico, que é um credo universal. Todas as igrejas cristãs do mundo todo confessam o credo apostólico. Seja ela uma igreja católica romana, seja ela uma igreja católica ortodoxa, seja ela uma igreja católica protestante. Ela confessa as doutrinas que estão ali no credo apostólico. O credo apostólico é chamado credo apostólico não porque ele foi escrito pelos apóstolos, mas porque o credo apostólico ele tem 12 declarações. Então, se você pegar o credo lá, você verá que são 12 declarações e cada uma delas resumidas. Por isso ele é chamado de o credo apostólico. Foi muito utilizado na igreja, no momento de culto, na liturgia do culto, ou mesmo nos momentos de confissão de fé. Mas não foi o único credo que nós tivemos. Nós tivemos outros. Credo de Nicéia, credo de Atanásio, credo de Calcedônia, e assim por diante. Vários. Mas todos eles mostrando o que a igreja crê. Depois da Reforma Protestante, de 1516, nós tivemos outros também. A Confissão de Augsburgo, que é dos luteranos. A Fórmula da Concórdia, dos luteranos. Os cânones de Dort e o Catecismo de Heidelberg, dos calvinistas. E a Confissão de Fé de Westminster, dos calvinistas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Qual que é o objetivo de um credo e qual que é o objetivo de uma confissão? Primeiro, que quando se faz isso, aquele grupo de crentes, aquele grupo de cristãos, diz o seguinte: qual que é a nossa identidade? Em que nós cremos? Alguém chega para você e diz: você está frequentando a igreja reformada no Campo Belo? Você diz sim. Em que vocês creem? Através de um credo, de uma confissão, você diz: olha, o resumo da nossa fé está aqui. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o resumo daquilo que nós cremos é esse. Então, um credo e uma confissão serve com esse propósito de mostrar qual é a identidade desse grupo que abraça. Além do mais, um credo e uma confissão ajuda a mim e a você, porque nos ajuda a distinguir entre o falso, o errado, do certo, do verdadeiro. Nós vivemos em um mundo de confusões. E o próprio Satanás, inimigo das nossas almas, ele se deleita em semear confusões na minha cabeça e na sua cabeça. E na cabeça dos outros também. E muitas vezes você está seguindo algo que você diz: eu creio nisso, mas como é que eu posso ter certeza se isso de fato é verdadeiro? Como que eu posso ter certeza se de fato isso é algo que agrada a Deus ou agrada ao meu coração? Se nós não tivermos uma referência, alguma coisa para pautar, direcionar a nossa fé, nós acabamos caindo em confusões e conflitos. Então nós precisamos de algo que distinga. Além do mais, um credo e uma confissão, eles são úteis para instruirmos outras pessoas. Por exemplo, quando você chega aqui, pega uma confissão como esta aqui, e aí diz mais ou menos assim, você abre aqui no capítulo 1, quando fala sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. E olha só, vou ler uma parte para vocês. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, da sua vontade, necessários para a salvação. O que ele está dizendo? A criação, a natureza, a criação é suficiente para dizer para você: existe Deus. Deus é poderoso e Deus é sábio, Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas a natureza não é suficiente para dar para você um conhecimento de Deus como Salvador da sua vida. Porque a natureza não diz para você que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário. A natureza não diz para você: olha, você é um pecador e precisa de redenção. Onde é que eu tenho essas verdades? Na Bíblia Sagrada. Mas quando eu leio aqui
Isso me ajuda a instruir outra pessoa. Isso ajuda que eu conheça a minha fé e possa instruir outra pessoa. Ou pegue uma pergunta como essa do catecismo aqui. Qual é o fim supremo do ser humano? Qual que é o objetivo do ser humano viver? A resposta é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Puxa vida, Deus me criou para eu glorificá-lo. Deus me criou para eu, com a minha vida, trazer glória para Ele. Então, quando eu não estou trazendo glória para Deus, eu estou não apenas pecando contra Deus, mas eu estou vivendo contrário ao propósito da minha existência. Essa é a razão pela qual muitas pessoas que vivem sem Deus, elas não encontram paz nesse mundo. Por quê? Você está vivendo contrário ao propósito da sua existência. Como você vai encontrar paz? Não dá. Entendem como que documentos como esse acabam nos ajudando a elaborar a nossa fé melhor e a instruir outras pessoas melhor. Então eu vou, durante essas semanas, o Heron, nós vamos intercalar aqui e nós estudaremos com vocês a Confissão de Fé de Westminster. Tá bom? Eu vou depois mostrar para vocês, dar um pouquinho. Cada semana eu dou um pouquinho de informação histórica, mas eu não quero usar todo o nosso tempo para informações históricas. Eu quero usar o nosso tempo para a instrução bíblica. Correto? Então, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no Salmo de número 19. E o que nós falaremos hoje à noite está em harmonia com o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a revelação de Deus, que fala sobre a palavra de Deus. Então, no Salmo de número 19, nós iremos estudar sobre a revelação de Deus. Em outras palavras, nós iremos responder a pergunta: como podemos conhecer a Deus? Como nós podemos conhecer a Deus? É sobre isso que o Salmo de número 19 fala. É sobre isso que o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, especialmente no primeiro parágrafo dele, fala. Como que eu posso conhecer Deus? Aqui tem uma coisa bem interessante, deixa eu distinguir para você. Conhecer é diferente de compreender. Entenda isso. Deus é incompreensível à mente humana. Não é que Deus é confuso, mas é que Deus é maior do que a mente humana. A mente humana, ela compreende aquilo que ela pode abarcar, aquilo que está dentro do limite dela. Então o ser humano, ele estuda aquilo que está dentro do limite da compreensão dele. Deus é infinito. Se o Senhor Deus é infinito, a minha mente não consegue compreender Deus exaustivamente. Então, nós chegaremos a alguns assuntos sobre Deus que você vai dizer, eu não sei isso. Por exemplo, o que é eternidade? A Bíblia diz que Deus é eterno. Mas eu e você não temos noção de eternidade. Porque tudo que nós conhecemos está dentro do tempo e do espaço. Eternidade é um conceito que eu e você lemos, mas nós não temos a compreensão exata do que é eternidade. Nós só falamos assim, eternidade não tem começo e não tem fim. Mas o que é isso? Certo? Não dá. Onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que o Senhor Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Nós estamos limitados a tempo e ao espaço. Então, onipresença, nós não sabemos o que é isso. Nós temos dificuldade de compreender. Como compreender a Trindade? Como compreender que três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são ao mesmo tempo uma só essência?
Eu gosto daquela resposta que um índio, em determinada ocasião, deu quando perguntaram para ele: você pode explicar a Trindade? Ele disse: são 3 pauzinhos fazendo um fogo só. É a melhor explicação que ele poderia dar. Por quê? Por causa da incompreensibilidade de Deus. Tem algumas coisas que o Senhor Deus não comunicou a mim e a você. Então são chamados atributos não comunicáveis de Deus a nós, e nós não conseguimos compreender com exatidão. Então entenda, conhecimento não é sinônimo de compreensão ou compreensibilidade dessa forma. Mas mesmo eu não compreendendo exaustivamente Deus, a Bíblia Sagrada diz que eu posso conhecer Deus. Por que eu posso conhecer Deus? Porque Deus se revelou. Deus se deu a conhecer a nós. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a nós, nós não conseguiríamos descobrir quem é Deus, pelas nossas limitações. E esse Salmo de número 19, ele diz claramente para mim e para você, como foi que o Senhor Deus se revelou. Vamos ler o Salmo? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos parar por aqui primeiro. Esses versículos, do versículo de número 1 até o versículo de número 6, fala de uma maneira, de algo que declara, que fala sobre a glória de Deus. O versículo de número 1, os céus proclamam. O versículo de número 2, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, estou falando de algumas coisas, alguns elementos aqui que eles proclamam, que eles discursam, em outras palavras, eles revelam. O que revela sobre a glória de Deus aqui, nesse texto? Os céus revelam a glória de Deus. Uma noite, ela discursa, ela fala para outra noite. Em outras palavras, o salmista está dizendo aqui, em primeiro lugar, que a natureza revela Deus. A natureza deixa bem claro para qualquer pessoa que quiser observar a natureza que Deus existe. Certo? Então ele diz assim: o que a natureza revela sobre Deus? Primeiro, versículo de número 1, os céus proclamam a glória de Deus. Primeiro, a natureza diz que Deus, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é sublime. Por quê? Porque quando você olha para a natureza, todos os detalhes, a ordem que existe na natureza, a ordem do sol que se nasce, o sol que se põe, uma noite que vem, as estrelas, os astros, a ordem das águas do mar, não ultrapassando o limite que foi estabelecido para as águas do mar. Quando você observa a beleza de uma flor que se forma, quando você observa a complexidade do olho humano, a complexidade da sua mão, observa uma coisa bem interessante, os seus dedos. Esses dedos que têm a sensibilidade de sentir um fio do seu cabelo, ao mesmo tempo eles têm a força para pegar um peso e levantar. Como que algo pode ser tão complexo assim, que ao mesmo tempo revela sensibilidade e força? O salmista diz: a criação, a natureza, revela que o Criador dela é glorioso.
Então, os céus proclamam a glória de Deus. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. É como se ele estivesse dizendo, olha, ainda que a natureza não gritasse, não dissesse nada verbalizando para você, mas a própria natureza, a ordem que existe nela, grita para você, existe alguém que é o Criador. Aqui dá uma coisa bem interessante, porque nós vivemos em uma época onde a sociedade ela trabalha em cima de uma teoria, como se essa teoria fosse um fato incontestável, que é a teoria do evolucionismo. E a sociedade, focalizando na teoria do evolucionismo, ela diz o seguinte, olha, tudo isso surgiu de uma explosão, de um Big Bang, surgiu do acaso. Tudo isso resultou no que você está vendo. Interessante é que a forma do evolucionismo ela é mais ou menos assim: tempo mais matéria mais acaso é igual a tudo que você está vendo. Essa é a forma do evolucionismo. Tempo, milhões e milhões e milhões de anos e tal. Matéria, de uma explosão cósmica que aconteceu. Mas o acaso. O que é acaso? Como você define acaso? Chance. Poderia acontecer, poderia não acontecer. Resultar nessa complexidade não faz sentido. Isso é ilógico. Qual que é o objetivo? Correto? Não dá para ter fé para ser ateu. O camarada é verdade. É verdade. O cara, se ele quiser caminhar nos caminhos do ateísmo, ele precisa de muito mais fé do que eu e você precisamos para crer em Deus. A nossa fé ela é muito mais lógica, muito mais sensata, muito mais prudente do que a fé do ateu. Tem que ter muita fé para acreditar nisso aqui. Não faz sentido. Correto? Mas, quando você olha para a natureza, você vê, essa natureza, ela declara, existe Deus. Esse Deus é glorioso. Esse Deus é sábio, porque Ele colocou uma ordem em tudo. Se vocês querem ver a ordem, observe no versículo de número 4, a linguagem poética com a qual Ele descreve a ordem do universo, quando diz que o Senhor Deus aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia de uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Ele está falando aqui da ordem diária do que eu e você podemos observar. Essa ordem, ela revela, ela reflete a sabedoria de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o que eu observo na criação? A glória de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Essas coisas são notórias e deveriam ser notórias. Mas por que nem sempre as pessoas compreendem isso? Daqui a pouco nós veremos. Mas não é apenas na natureza fora de nós. Aqui nós estamos falando que Deus se revela na natureza. A natureza fora de nós. É o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Então, de 1 a 6 fala a natureza fora de nós. Mas observe aqui do versículo de número 11. Do versículo de número 11, ele vai falar do que ocorre dentro de nós. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então ficarei irrepreensível e livre de grande transgressão. Então aqui, olha só, do versículo de número 11 até o versículo de número 13, ele fala de algo que acontece dentro de nós. Dentro de nós, no nosso íntimo, nós sabemos que nós não estamos bem.
nós sabemos que existe alguma coisa errada conosco. Às vezes você pode até dizer, eu não sei quais são os meus pecados ocultos, mas eu sei que alguma coisa está errada na minha vida. Eu tenho essa noção de que tem alguma coisa desajustada. Ele fala aqui então da natureza que revela a glória de Deus fora de nós, e ele fala da natureza dentro de nós, a nossa própria natureza, que revela pela nossa consciência, eu diria aqui, que eu agora estou, pela nossa consciência, que nós estamos em pecado, que nós somos transgressores, que nós estamos em falta com esse Deus. Primeiro então diz, olha, tudo isso aqui é dentro da natureza. Isso aqui é aquilo que muitas vezes nós chamamos de uma revelação geral. Por quê? Porque todos têm acesso a ela. Todos têm acesso à natureza ao redor, à natureza fora de nós, e todos têm acesso à sua própria alma, ao seu próprio íntimo, para saber que tem alguma coisa errada com a minha vida. Nenhum indivíduo sensato, ele vive dizendo, está tudo certo na minha existência. Mas ele sempre tem aqueles momentos de angústia, aqueles momentos de abatimento, aqueles momentos em que ele sabe que falta colocar os pingos nos is. Aquele momento que ele tem a sobriedade de ver que tem alguma coisa errada na minha existência. E eu preciso, de fato, buscar, conhecer. Às vezes a pessoa pergunta, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da existência? Hoje eu estava conversando tive um culto fúnebre hoje, e depois que eu preguei no culto fúnebre, o senhor virou para mim, eu estava de saída, ele parou, me cumprimentou, disse, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse, claro. Pastor, o que entra quando a gente nasce e o que sai da gente quando a gente morre? Eu falei, olha, eu creio que o senhor está esperando que eu responda que é a nossa alma. Ele disse, o fôlego da vida, não é? Eu falei, sim, o senhor está esperando que eu diga, mas o fôlego da vida não nasce quando a gente não vem quando a gente nasce. Nós somos gerados e Deus já nos gera com o fôlego da vida. E a morte é a separação do corpo e da alma. Aí ele diz, pois é, eu estava vindo para cá pensando nessas coisas. E eu fiquei pensando, para onde eu vou depois da minha morte? Eu disse, excelente pergunta, talvez a pergunta mais importante da vida do Senhor. Para onde vai a tua alma? Bom, ali nós desenvolvemos uma conversa, depois. E ficamos de nos encontrarmos para continuarmos a conversar sobre esse assunto. Mas o que me deixou intrigado foi justamente isso. Ele estava se dirigindo para um velório, ele estava se dirigindo para um funeral. Em um determinado momento, ele pensa, para onde eu vou depois que eu morrer? Quem é que você acha que está? A Bíblia Sagrada diz assim, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes 3, versículo de número 12, até o versículo 14. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, Deus colocou em mim e você, aquilo que os teólogos, eles vão dizer assim, é o semen religionis, é a semente da religião. E o ser humano fica inquieto. Ele pode ter tudo ao redor, mas lá no íntimo ele diz, falta algo na minha vida. Falta alguma coisa. E às vezes a pessoa começa a viver sem Deus, até ela ter aquele momento da angústia da existência dela. Para onde eu vou? Por que Deus me criou assim? Essas coisas são coisas que tanto o crente tem como não crente tem. É natureza, é revelação geral de Deus. Todos têm acesso a ela. Seja o índiozinho lá na Amazônia, seja o indivíduo letrado culto aqui em São Paulo, seja a pessoa, o morador de rua ou o morador no mais luxuoso apartamento, todos
têm acesso à natureza. Todos contemplam o sol, todos contemplam o mar, todos contemplam a vida ao redor e todos olham para o seu interior. E tem aquele momento de dizer: o que eu estou fazendo aqui? Pois bem, o salmista diz: essa natureza fala, comunica, proclama, declara sobre Deus. Mas não é apenas a natureza. Existe uma outra maneira também de conhecermos Deus. Porque a natureza, ela me fala de um Deus criador, me fala de um Deus glorioso, me fala de um Deus sábio, mas a natureza não fala de um Deus pessoal interessado em mim, não fala de um Deus salvador, de um Deus redentor. Então eu preciso de uma outra maneira de Deus se revelar a mim. E qual é ela? Está aí do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Versículo 7 até o versículo de número 10. O que ele diz aí nesses versículos? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui é uma coisa muito interessante, porque ele vai utilizar palavras como se elas fossem sinônimos. A lei do Senhor é sinônimo de o testemunho do Senhor, que é sinônimo de os preceitos do Senhor, que é sinônimo de os mandamentos do Senhor, que é sinônimo do temor do Senhor e do juízo do Senhor. Ele usa 6 palavras aqui como sinônimos. Sobre o que ele está falando? Quando ele diz a lei do Senhor, ou o mandamento do Senhor, sobre o que ele está falando? Sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Sobre a palavra de Deus. Então ele vai utilizar todas essas palavras para deixar bem claro para mim que Deus se revela por meio da sua lei, ou por meio da sua palavra, por meio dos seus mandamentos. Onde Deus nos deu mandamentos? Aqui, na Escritura Sagrada. Esses mandamentos de Deus, desde a época de Moisés, eles foram dados para o povo de forma escrita. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus deu os 10 mandamentos, ele escreveu, com o dedo dele, ele escreveu nas pedras, as tábuas da lei. Então, o salmista aqui, ele está dizendo que o Senhor Deus também se dá a conhecer a mim e a você, e nós podemos conhecer Deus através da sua revelação escrita. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, mas o restante da Escritura Sagrada foi escrito por homens santos, servos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus, ela nos revela Deus. Ela fala quem é Deus. Ela nos diz que Deus é Deus pessoal, Ele se interage conosco. Assim como Ele interagiu com Moisés, assim como Ele interagiu com Davi, com Abraão lá no passado, Ele interage com o seu povo. Ele nos mostra, nos revela qual que é a vontade dEle para a nossa vida. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer comigo? Ele quer que eu sirva. A Bíblia diz: a vontade do Senhor é nossa santificação. Ele quer que eu cresça em comunhão com Ele, em santidade com Ele. Ele quer que eu viva para glorificar a Ele. Então, a Bíblia Sagrada nos diz qual que é a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada diz qual que é o nosso problema. Qual que é o meu maior problema? O meu maior problema é que eu pequei contra Deus, e você também pecou contra Deus. E o salmista diz aqui nos versículos de número 11 em diante, que nós transgredimos. Mas a Bíblia diz como que Deus providenciou o remédio para o meu problema, quando Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário e receber o castigo que era meu, que era seu. Onde eu aprendo essas coisas? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A natureza não me revela isso. A natureza não fala para mim dessas coisas. A natureza fala que existe o Deus Criador,
glorioso, sábio e poderoso. Mas a Bíblia Sagrada mostra o Senhor Deus como o Salvador, aquele que se interessa em mim, aquele que ouve as minhas orações, aquele que mandou o seu Filho, Jesus. Saber que nós podemos ter um relacionamento com Deus é algo agradável para nós. E é por isso que o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Fantástico isso. A minha alma está abatida, minha alma está machucada, a minha alma está sem esperança. E eu leio na Escritura Sagrada, e a Bíblia Sagrada fala sobre esse Deus que me ama, a ponto de mandar o Filho dele para morrer por mim, e que se interessa por mim. Isso me restaura a alma, restaura a minha alegria. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É engraçado porque o próprio salmista, no Salmo de número 119, esse aqui é o 19, mas no 119, o salmista diz assim: que ele se encontrava com os mestres dele, e ele era mais sábio do que todos eles, porque ele meditava na lei do Senhor. Interessante isso. Você aprende da Bíblia Sagrada, e você se torna mais sábio do que o mais letrado ao seu redor. O texto ainda diz mais: os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração, e os mandamentos do Senhor iluminam os olhos. E assim por diante. Ele vai falar como que essa palavra de Deus, de fato, opera na minha vida e na sua vida, trazendo benefícios para mim e para você. Agora, essa revelação de Deus na palavra dele, ela não é geral. Ela não é geral. Nem todos têm acesso à Bíblia Sagrada. Lembra que eu falei? O índiozinho lá da Amazônia, talvez ele não tenha acesso à Bíblia Sagrada. Mas talvez o indivíduo, o letrado, o culto aqui de São Paulo, talvez também não tenha acesso à Bíblia Sagrada. Ele estava falando de outro dia de uma pessoa que não sabia como abrir a Bíblia. E ela diz: como pode? Não é? Sim. Então, essa revelação de Deus é aquilo que nós chamamos de uma revelação especial. Se essa revelação na natureza é geral, a revelação na Bíblia é uma revelação especial. Deus aqui se revelou de uma maneira especialmente graciosa comigo e com você. Então, pela revelação da natureza, eu sei, Deus existe. Pela revelação da Bíblia Sagrada, eu sei, Ele me ama e Ele providenciou a minha salvação. E Ele quer que eu viva em comunhão com Ele. E isso deveria ser agradável para mim e para você. Do mesmo jeito que o salmista diz assim no versículo de número 10: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É como você está dizendo, essa revelação do Senhor é preciosa para mim. Deveria ser precioso para nós também. Tá? Então, como nós podemos conhecer Deus? E querem saber de uma maneira mais especial ainda que Deus se revelou a nós? Está no versículo 14. De maneira mais especial ainda, como Deus se revelou a nós. Versículo 14. Quando ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e o quê? Redentor meu. É engraçado que essa palavra redentor, ela é aplicada para Jesus Cristo. A maneira mais especial como Deus se revelou foi por meio do Filho dele, Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, para eu conhecer Deus, eu tenho que conhecer Jesus. Para eu saber quem de fato é Deus, eu deveria aprender o que a Bíblia Sagrada ensina sobre Jesus. Então veja bem, concluindo, como nós podemos conhecer Deus? Nós podemos conhecer Deus por meio da natureza da revelação geral,
E nós podemos conhecer Deus por meio da Bíblia, da palavra de Jesus Cristo, da revelação especial. Se Deus se deu a conhecer assim para nós, qual que é a conclusão? Qual que é a aplicação que eu teria de tudo isso? Eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas para passar a vida toda sem comunhão com Deus. Uma vez alguém perguntou para um filósofo, que era um filósofo ateu, disse para ele: escuta, e se você morrer agora, você diz que Deus não existe, se você morrer agora e você comparecer diante de Deus, o que você vai dizer para Deus? E aquele filósofo diz: eu vou olhar bem nos olhos de Deus e eu vou dizer para Ele: o Senhor não me deu evidência suficiente da tua existência. E aquele outro indivíduo, amigo do filósofo, disse: você se engana, porque o problema do homem não é falta de evidência, é a supressão das evidências. As evidências estão diante de nós, na criação, na Bíblia, mas o indivíduo suprime as evidências. Ele fecha os seus ouvidos, ele fecha os seus olhos, ele não quer dar ouvidos à evidência. E quando a consciência dele o acusa, ele corre para a bebida, ele corre para o sexo, ele corre para as drogas, ele corre para a vida de farras e tudo mais. Mas ele não dá ouvidos à própria consciência dele. Então, quando eu e você chegamos nesse ponto, no Salmo 19, a conclusão nossa é: não há desculpa para a pessoa dizer: eu não conheço Deus. Mas nós que sabemos disso, quando nós chegamos no Salmo 19, a outra conclusão que nós deveríamos ter é: ó Deus, aumenta no meu coração o desejo de te conhecer melhor. Ó Deus, que de fato a tua palavra seja mais desejável para mim do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Me dá alegria de conhecer, de ler a tua Bíblia, de ler a tua palavra, de conhecê-lo melhor. Às vezes nós gastamos muito mais tempo na busca do ouro, do dinheiro, do vil metal, do que na leitura, na meditação da palavra de Deus. Fazemos a nossa profissão, a nossa religião, fazemos da nossa profissão o nosso ídolo, o nosso Deus. E deixamos de conhecer melhor o Senhor e de nos deleitarmos na palavra dele. Então são essas duas conclusões. Correto?